Chegamos para um dos momentos mais aguardados por esse que vos fala. Estamos falando sobre, na verdade, vamos começar a falar, sobre a terceira temporada de The Bad Batch, terceira e última temporada, de uma das coisas mais legais, de uma das coisas mais interessantes que Star Wars lançou nos últimos anos, e eu não estou exagerando. Terceira temporada de The Bad Batch começou muito bem com 3 episódios, inclusive esse vídeo aqui tem spoilers, tá bom? Deixa eu explicar certinho. Aqui no canal a gente faz a review do episódio com spoilers. Nesse caso de The Bad Batch tá saindo no dia que o episódio sai, então hoje é 21 de fevereiro, saiu 3 episódios. Aí semana que vem, na quarta-feira, vai sair mais um, tal. A gente vai fazendo review de cada episódio. E na sexta-feira vai rolar uma live aqui, 7 horas da noite, comentando os episódios com vocês. Então assiste a review aqui e depois já fica atento que na sexta-feira vamos ter uma livezinha aí, vem participar do chat, vamos conversar sobre o episódio e principalmente sobre os próximos, tipo, teorizar mesmo o que vem por aí, aonde que vai ligar tal coisa, tal, porque vimos nesses 3 episódios, inclusive faz total sentido a Disney lançar esses 3 juntos, porque eles fecham um arco, na verdade eles abrem o arco da temporada e já fecham também até que bastante no final do terceiro episódio. E vamos ser bem sinceros aqui, a série já retornou com os 2 pés na porta. Eu sempre falo aqui no canal, que The Bad Batch é uma série bad vibes, porque o tema em si é muito pesado, é muito forte, é muito denso. E aí a terceira temporada já abre com a Omega e o Crosshair passando relativamente bastante tempo, ali na base Tantis. Ontem, no caso, em referência ao dia que esse vídeo tá saindo, nós lançamos aqui no canal um mega resumo das 2 temporadas anteriores, e agora, parando pra ver o que os 3 episódios mostraram pra gente, eu acho que o resumo entrega certinho, by the way. Esses 3 episódios vão falar muito sobre a Omega e o Crosshair, fazendo ali uma ligação entre eles, meio que consolidando, na verdade, uma ligação entre eles. E também a gente vê um pouquinho do que sobrou da Força Clone 99. Esses 3 episódios, eu senti que eles falam muito sobre união clone, lealdade e uma coisa meio clone contra clone. Vocês repararam? Por exemplo, a Emery Carr fazendo um negócio ali meio... Talvez ela goste da Omega, talvez ela queira convencer a Omega a ficar do lado dela, mas ela luta contra a Omega, ela vai luta, por assim dizer, vocês entenderam? Contra a Omega. E a Emery Carr tinha falado no final da temporada passada que ela é uma clone, então ela é uma clone contra uma clone. Tem uma frase do Crosshair no primeiro episódio que me marcou, que ele fala pra Omega: nem todo clone é o seu aliado. Então eu acho que essa terceira temporada, além de ser uma temporada de salvar os clones do Monte Tantis, tal, de derrotar o Hemlock, vai ser essa coisa meio clone contra clone, clones que escolheram seus lados. E podem mudar de lado também, tá? Eu acho que essa temporada vai falar muito sobre lealdade, não só lealdade no sentido governamental, tipo, eu sou leal ao Império, eu sou leal ao grupo do Rex contra o Império, salvando clones, mas lealdade entre os próprios clones. Até onde eles vão, sabe? Eles vão lutar entre si, vai ser uma guerra civil clone. O primeiro episódio já abre com uma nave de troopers sendo pegos na tempestade, que a gente sabe que depois é o que eles vão tentar usar pra fugir e não vai dar certo, É interessante ver como o Império usa os Lurka Hounds, os cachorros ali, tanto que o Batcher vai até embora com a Omega depois. Os Hounds, cara, eles são basicamente cães de caça forçados pelo Império, com aquela coleira, a trabalhar pro Império. O Monte Tantis é uma prisão perfeita, por assim dizer, porque mesmo que você escape do Tantis, que é o que aconteceu no terceiro episódio, tem criaturas ali, tem bichos ali, é uma floresta densa, cheio de perigos. Então os Hounds servem não só pra patrulhar, assim, pra pegar fugitivos, sei lá, mas também pra manter as criaturas afastadas. Eu achei um bom jeito de você mostrar o Império usando as criaturas nativas do lugar. Assim como o Império também está usando os clones, eles também chegam lá a pegar os bichos e agora eles dão choque nos bichos, literalmente, pra eles ajudarem ali a guardar a base. Mostra muito da crueldade do Império. A Omega, mano, essa personagem ela é incrível e ela tá crescendo, ela tá amadurecendo nesses 3 episódios, nesses 2, ela aparece no primeiro e no terceiro. Ela brilha demais. Eu gosto muito da parte onde ela tá na cela dela e as grades estão fazendo sombra na cara dela, como tipo grades de prisão, só que literalmente no rosto dela. E depois, quando ela vai conversar com o Crosshair, a grade faz meio que um círculo no olho dela. Um círculo igual que o Crosshair tem no olho. Visualmente incrível, muito bem dirigido. Esses 3 episódios são, de fato, muito bem dirigidos, muito bonitos, inclusive. E eles sabem trabalhar muito bem essa opressão desse mega laboratório do Império. A Emery Carr, cara, é uma personagem interessante, porque ela
parece que tá tentando ficar próxima da Ômega. Inclusive ela até devolve o bichinho de feno tal que a Ômega fez, que parece muito a pelúcia dela que ela tinha lá na Marauder. Eu não consegui olhar bem pros rostos dos outros cientistas pra saber se eles são todos clones, alguma coisa assim. Acredito que não, porque eu lembro bastante do Dr. Pershing lá de The Mandalorian, lembra? Ele usava tal uniforme de Kamino, de cientista kaminoano. Não necessariamente ele é um clone, inclusive ele não parece nada com um clone. Mas seria interessante uma divisão de clones cientistas, hein? Mas aparentemente, pelo menos até a Segunda Ordem, é só a Emery Carr mesmo nesse grupo de cientistas. E ela fala um negócio interessante. Ela fala que ela foi criada longe de Kamino. Longe aonde? Precisamos averiguar isso, os episódios vão ter que falar isso pra gente. Mas não só isso, ela foi criada longe de Kamino até o momento onde o Dr. Hemlock viu algo nela. Então ela virou meio que uma protegida dele. Vocês entendem como o arco dela, pelo menos nesse começo, é quase como se ela fosse a Ômega que ficou do mal? Entende? Uma clone menina que trabalha como assistente de um grande cientista, no caso a Emery Carr com o Hemlock e a Ômega com a Nala Se, que são muito inteligentes, mas foram criadas em lugares fechados e não viram nada da galáxia. Parece que a Emery Carr tá tentando se espelhar, ou está se espelhando, e o arco da Ômega tá indo pra um caminho oposto. Tipo, a Emery Carr seria o que a Ômega poderia ser se meio que se entregasse, sabe? Se entregasse ao Império, se entregasse ao Monte Tantis e tal, virasse uma cientista. Só que ela tá lutando pelos irmãos dela, e provavelmente ela vai virar a Emery Carr pra esse sentido também, né? Vai trazer a lealdade dela ao tema lealdade de novo, só que para o lado dos clones. Afinal, se ela é uma clone, provavelmente, espero na verdade, que ela mude de lado, ou não também. Seria interessante uma clone do mal. É muito interessante quando a gente compara Clone Wars, não precisa nem ser Clone Wars, tipo, sei lá, começo de The Bad Batch, primeira temporada, com o que nós estamos vendo agora. Cara, cenas cruéis dos clones deitados em macas, sofrendo experiências, ou eles se arrastando pelo lugar, ou então clones presos nas suas celas, meio que tremendo, assim, agonizando, é muito interessante. Para pra comparar, tipo, os orgulhosos soldados clones, os grandes guerreiros da República. Agora, olha o estado que eles se encontram. Olha o estado, melhor ainda, que o Império colocou eles. É muito cruel, é muito pesado. Eu falo sempre isso, né? The Bad Batch, bad vibes pra caramba, e a gente tá vendo muito do porquê. A tensão criada pela rotação da máquina é incrível. A Nala Se vai destruindo as amostras de sangue da Ômega, até não conseguir mais, né? No final do episódio 3, que a gente já vai entrar nisso. Mas isso já mostra pra gente que a Nala Se não criou a Ômega só pra ser a clone do Jango Fett com o DNA sem alteração, né? Sendo tipo a irmã do Boba, que seria o Alpha, e ela seria a Ômega, mantendo o DNA do Jango e tal. Intacto, não é só isso. Possivelmente tem alguma alteração genética que é o que vai casar com o que o Palpatine precisa. E a Nala Se sabe disso. Isso é uma coisa que a gente comentou há muitos anos atrás, nas primeiras lives mesmo, nos primeiros vídeos, na verdade, de The Bad Batch. Se a gente pega os guias visuais, tá, o universo expandido de Star Wars, eles sempre falam isso, que os Kaminoanos, eles não mexiam com midichlorians, com contagem de midichlorians, que a gente ouve bastante falar também nesses 3 episódios, mas era algo que eles estavam começando a tatear, não fazendo experimentos em si, mas eles já estavam de olho nisso. Começar a fazer experimentos era uma curiosidade dos cientistas kaminoanos, já que eles são clonadores, conhecidos como clonadores, faz sentido eles tentarem ir para uma coisa mais de clonar e ganhar poder. E aí que entra o Palpatine na parada. A Nala Se tá tentando ali sabotar o projeto Necromante, mas ela expõe que o Império quer reproduzir a contagem genética de midichlorians. Onde a gente já viu isso? Terceira temporada de The Mandalorian, não só com o Dr. Pershing explicando o que ele fazia, vamos lembrar sempre que ele tinha ali o uniforme kaminoano, era ele que estava fazendo experimentos com o Grogu, como também, aí spoilers mesmo de The Mandalorian, o Moff Gideon quase conseguiu produzir os seus clones com poderes, ou seja, The Mandalorian, terceira temporada, ocorre aproximadamente uns 30 anos no futuro. Esse projeto Necromante, esse projeto de clonagem do Palpatine, vai durar agora por muito tempo. Por muitos anos, inclusive não vai ser tão finalizado assim, porque a gente viu lá na Ascensão Skywalker que o Palpatine foi mantido vivo num corpo clone, só que um corpo com um defeito, um corpo que não aguentava o seu poder, conseguiu transferir sua mente
e ele ficou preso lá em Exegol. Esse projeto necromante, esse projeto de clonagem para criar um corpo com poderes para o Imperador, não foi concluído, pelo menos não com sucesso, décadas à frente. Temos, por exemplo, projetos que quase deram certo. O que a gente está vendo nesses 3 episódios é que provavelmente o Snoke é uma dessas espécimes, né, que eles falam. O Snoke, de fato, é um Strangecast, que é um clone alterado do Palpatine, um clone com alterações genéticas. Que é basicamente o que a gente tá vendo acontecer aqui, pelo menos em testes. Provavelmente a gente vai ver o começo do Snoke ou algum quase Snoke, até o momento onde aparece o Snoke de verdade, sei lá, alguma coisa assim. É interessante que o Doutor e a Nala Se vão sempre para um lugar misterioso conhecido como a Câmara, que depois o Palpatine vai até lá, dá pra gente ver uns tubos assim que provavelmente tem esses Strangecasts. E eles falam que aquilo ali faz parte do projeto Necromante. Ainda falando de The Mandalorian, o Brandon Hux, que aparece no final da 3ª temporada, lembra, no Conselho das Sombras, ele fala pro Moff Gideon que ele emprestou o Dr. Pershing pro Moff Gideon, mas que precisa do Gideon de volta para o projeto Necromante, ou seja, 30 anos no futuro, o projeto Necromante ainda tá rolando ou quase rolando. Porque qual que é o problema? Clonagem nesse ponto em Star Wars não é um problema. Palpatine conseguiria manter um corpo clone, tipo, fazer um corpo clone funcional. Só que ele queria um corpo clone com uma alta contagem de midichlorians. Midichlorians são aqueles seres vivos microscópicos que ficam dentro do indivíduo e é aquilo que tem conexão com a força cósmica e tal. Então, teoricamente, quanto maior a contagem de midichlorians, vale lembrar que midichlorians é algo que todo ser vivo em Star Wars tem dentro de si. Todos têm. Só que quanto maior essa contagem, mais poder a pessoa tem. Então o Palpatine queria um corpo saudável, com um nível de midichlorians muito alto para aguentar o lado sombrio, para aguentar a alma dele, a essência dele e todos os seus poderes. Essa aqui é a parada, entende? O que o Palpatine tá tentando fazer é juntar essa ciência caminoana dos clones com as midichlorians, que é algo que eles estão tateando agora, com rituais Sith. Essa transferência de mente, de essência, de poder, é algo Sith. E a gente viu lá no Ascensão Skywalker que ele quase consegue, e a gente tá vendo que desde o ano 1 do Império, a gente não tá mais no ano 1 provavelmente, né, porque a gente viu que a Omega ela riscou na parede ali, ela ficou praticamente 5 meses e meio ali no Monte Tantis, então, sei lá, a gente já passou do primeiro ano provavelmente. Então, a partir do ano 2, entre aspas, o Palpatine já estava usando o Dr. Henlock e os Kaminoanos para começar os seus projetos de clonagem, tudo na encolha, e como ele mesmo fala, tem que ficar na encolha mesmo porque até do lado deles, do lado do Império, tem quem acharia aquilo ali uma abominação. É muito interessante ver o Palpatine na jogada, é claramente um espelho ali do Retorno de Jedi. Lembra, o Palpatine vai até a segunda Estrela da Morte, de tão importante que é a construção da segunda mega arma, e também para beitar o Luke, beitar a Aliança Rebelde, mas o ponto é, o Palpatine vai presencialmente, e aqui ele vai de novo. E é legal que ele fala pro Dr. Henlock, né? Eu entendo a importância de instalações gigantescas desse jeito. E é verdade, ele gosta. Estrela da Morte tá aí. A base Starkiller era um projeto imperial antes de ser um projeto da Primeira Ordem. Então sim, o Palpatine não mentiu. E quando ele fala que todo o projeto ali do Henlock é vital para manter o Império vivo, é algo que a gente sempre comenta aqui no canal também. O Palpatine, ele se coloca como o Império. O Palpatine nunca teria um herdeiro, nunca passaria o trono. Não por vontade própria, claro. Ele é o Império, então se o Palpatine morre, o Império, na visão dele, o Império teria que ir com ele. Grande parte da Operação Cinzas, que acontece depois que ele perde lá no Retorno de Jedi, onde ele começa a tentar destruir um monte de planetas, tal, com satélites que vão desestabilizando os planetas. Aí acontece um monte de catástrofe, tsunami e tal, os planetas vão sendo destruídos, ou quase destruídos, né, ou os rebeldes vão destruindo os satélites. Isso servia para não só passar a galera para debaixo dos panos, os imperiais sobreviventes, mas também para uma punição para a galáxia. Tipo, eu morri, eu sou o Império, então os planetas que eu escolhi vão morrer junto comigo. Se o Império cai, se o Imperador cai, alguns planetas que eu vou escolher vão cair junto comigo. Tem uma parte muito interessante que o Henlock fala que ele tinha planos, na verdade ele tem planos, né, para o Crosshair, que ele tá resistindo à reeducação. E depois a gente vê o Crosshair saindo com um monte de clones de um lugar onde tem um clone X. Lembra que a gente viu na temporada passada? Os clones X são clones assassinos de elite, que eles cumprem missões na encolha, assim, eles vão lá, matam e já era. E um dos clones foi capturado lá na temporada passada pelo grupo do Rex, e ele mordeu uma paradinha de choque pra se matar. Agora a gente tá vendo o outro aqui, a gente já tinha visto nos trailers também, né? Ou seja, o que eles estão falando pra gente é:
não é só o clone X, é meio que um grupo, é uma categoria clone X. E se o Hemlock tinha planos pro Crosshair, e o Crosshair tava resistindo, será que ele tava tentando transformar o Crosshair numa espécie de clone X? Afinal, o Crosshair tem supervisão ali, pá, mega sniper, tá meio avariado, tá com a mãozinha tremendo depois de, bom, ter passado por muitas experiências, mas eu acredito que ele vai superar isso, mas o Crosshair está baqueado e dá pra ver que o Hemlock tinha meio que uma função específica pra ele, né? Mas no terceiro episódio a gente viu que a Nala Se deu ali a call pra Omega, né? Ó, pega meu tablet e foge, menina. E ela consegue fugir junto com o Crosshair e com a Batcher. Eles fazem o plano 72, conseguem roubar uma nave do Império e conseguem pelo menos sair do planeta, e agora o Hemlock não pode mais matar ela, né? Eles iam morrer nessa perseguição, mas agora tanto o Hemlock quanto a Emery, eles sabem que a Omega é o match perfeito pro espécime que eles estão montando com o projeto Necromante. Eu acho que essa questão vai ser meio assim, tipo, o Strangecast, o Snoke não é um clone do Palpatine, ele tem DNA do Palpatine, as midi-chlorians também provavelmente do Palpatine, com um outro ser e surge o Snoke. Então, eu acho que a Omega é esse outro ser, não necessariamente do Palpatine, mas dá um match perfeito, ela consegue receber midi-chlorians sem nenhuma alteração, sem nenhuma redução de midi-chlorians. Então essas duas coisas formam um novo corpo. Então a Omega meio que foi criada para ser esse receptáculo. Cara, eu quero muito que a Nala Se conte logo qual é Isso é uma mutação da Omega, provavelmente, né? Por isso que faz parte da Força Clone 99 e tal, eu acho que tem essa questão aí, né? Antes de entrar no episódio 2, porque nós falamos do 1 e do 3, que, bom, fecham um arco aí, vamos pro 2, mas antes, eu acho interessante mencionar que o Palpatine vai junto com a Guarda Real, certo? A Guarda Real do Palpatine são guerreiros de elite, que são separados das fileiras de Stormtroopers, recebem outro tipo de treinamento, outro tipo de condicionamento também, porque eles têm que ficar pianinho, afinal eles vão ficar sempre perto do Imperador, sabendo inclusive das maracutaias Sith do Imperador, mas vale ressaltar que eles são pessoas, certo? Eles são soldados que, bom, vão para outro treino tal, viram a elite da parada. Nesse ponto, eu não posso cravar, tá? Mas nesse ponto, os soldados ainda são os clones. Os soldados alistados estão entrando ainda, a não ser que deu tempo deles treinarem soldados de elite alistados. Ou seja, Norton, você tá querendo dizer que talvez aqueles guardas reais sejam clones? Sim. Esse livro aqui, Lords do Sith, é um livro canônico que a Aleph trouxe já tem uns bons anos. Bem difícil de achar, porque a Aleph não traz mais nada, né, envolvendo Star Wars. Mas qualquer parada, esse livro aqui se passa aproximadamente 7 anos depois da criação do Império. E aqui, o Palpatine e o Vader caem lá em Rylot. Lembra de Rylot, lá dos Twi'leks e tal? Então, eles lutam contra o Palpatine e o Vader, eles conseguem derrubar a nave dos dois, eles caem lá. E tem guardas reais do Palpatine junto com ele, né, porque onde o Imperador vai, os guardas reais vão junto. E aqui, cara, 7 anos depois da criação do Império, então aproximadamente 6 anos depois de The Bad Batch, 5/6 anos depois, um dos guardas é um clone. Então faz sentido essa lógica e talvez eu tenha dado toda essa volta só pra falar clones. Mas no futuro não são clones, né? E são soldados alistados, mas bom, clones são sempre interessantes, né? O que vocês acham? Ó, antes de falar do episódio 2, se você tá achando a review interessante, por favor, não esquece do like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Isso mostra pra mim e pro YouTube que vocês curtiram o vídeo. Cara, Star Wars já é nichado, a animação é mais nichada ainda, então por favor deixa o like, tá? Pra eu saber que as pessoas estão assistindo. É meio triste isso, mas é verdade. Por favor, deixa o like, tá bom? Vamos falar do episódio 2, conhecido como Caminhos Desconhecidos. Olha só, que já nos joga direto para um cartel do crime de Devaronianos, liderados pela Lady Durand, e o filho dela, o Roland Durand, também, quem tinha visto ele na segunda temporada. Lembra dele? Ele tentou se aliar aos Pikes para tomar ali o lugar da Cid, em Ord Mantell, não deu muito certo, o Pike foi lá e cortou o chifre dele, porque a carga de especiaria foi roubada, lá na segunda temporada, e agora a gente viu esse arco terminando com o Hunter e o Wrecker, que são os únicos que sobraram da Força Clone 99, o que é bem triste. Mais triste ainda é ver aquelas armaduras lindíssimas surradas. Eles pegam um Pike e entregam pra Lady Durand em troca de informações sobre qualquer coisa relacionada ao Dr. Hemlock, inclusive a base Tantis. Tá tudo muito escondido, tá tudo muito mocosado. Tem uma vibe ali meio Jabba, né? O Jabba abriu o chão pro Luke cair no Retorno de Jedi. A Lady Durand faz um negócio bem parecido, só que com um campo de força. E o Durand entrega as coordenadas de um laboratório do Hemlock.
Não o laboratório atual, mas era um laboratório. Vocês separaram que quando eles estão olhando as coordenadas, o primeiro plano fica no óculos quebrado do Tech e depois vai direto pra pelúcia da Ômega? São os 2 membros do esquadrão que eles perderam. Porque assim, o Crosshair já tinha escolhido ir pro Império, então eles já não estavam contando o Crosshair mesmo. O Tech morreu no final da segunda temporada, né, se sacrificando ali pra eles fugirem de Eriadu, e a Ômega foi capturada. O Echo tá com o Rex, o Echo não morreu nem nada, mas ele deixou o grupo pra uma outra causa, pra lutar diretamente contra o Império. Só que os 2 que foram levados, um foi morto e outra foi capturada, eles estão ali meio que com esses fantasmas, esses objetos que mostram sempre essa culpa deles, esse abandono também, né? Eles estão muito surrados, muito tristes, by the way. Eles vão até um planeta misterioso ainda, infelizmente, sem nome. Eu tô louco pro site oficial liberar o nome desse planeta porque tem algo que eu amo. Bases ou laboratórios abandonados. Pode ser Imperial, pode ser Kaminoano, como a gente viu lá na primeira temporada. Num planeta chamado Boraville, que era umas bases flutuantes, assim, tipo no céu. Eu adoro essa temática, laboratório abandonado, experiências abandonadas, pá, eu amo isso, então, por mim, pode ter sempre mais. Aquele laboratório, de fato, já foi um laboratório do Hemlock, mas ele foi bombardeado e foi tomado por videiras serpentes, que é uma arma que o Império criou e perdeu o controle, ou seja, uma arma biológica. Eu vou fazer um vídeo que vai sair essa semana sobre armas experimentais do Império. Não necessariamente biológicas, mas dentro do universo expandido tem várias armas, criaturas, robôs, sei lá, máquinas absurdas que o Império foi criando, testando e abandonando. Algumas saíram do controle, outras foram abandonadas porque eram muito perigosas, mas eu vou usar esse tema para um outro vídeo, porque, mano, essas videiras serpentes são incríveis, cara. É tipo um bichão gosma videira que tá se espalhando pelo planeta e provavelmente vai tomar o lugar. O Hunter e o Wrecker encontram 3 clones adolescentes, o Dick, o Stack e o Mox. Uma curiosidade interessante é que quem faz a voz do Mox, que é o líder do grupo, é o Daniel Logan, que fez o Boba lá nas prequels. Legal, né? Eles são clones adolescentes, então a jogada é boa. Em inglês, no caso, né? E eles foram abandonados, eles foram tirados de caminho e depois jogados ali. Sofreram experimentos e tal, passaram por experiências e depois foram jogados e abandonados ali. Tem uma frase do Wrecker que me marcou que ele fala que também somos um povo abandonado. Por isso que eu falei que eu acho que essa temporada vai falar muito sobre lealdade, sobre clones salvando clones, sendo leais aos clones e não aos governos, e até clones não sendo leais, batendo de frente contra clones. Vai ser uma coisa mais clones contra clones, ou clones a favor de clones, vai ser mais sobre clones. Tudo sobre clones. Bom, mas o plano é pegar o painel de controle que eles acharam que estava operável dentro do laboratório e pegar informações sobre Atlantis. É muito interessante que os clones adolescentes falam muito sobre como eles foram abandonados pelos caras que eles queriam ser, que eles admiravam, que eram os outros soldados clones. Eles lutam contra o bichão, tal, tudo dá certo, eles pegam a Marauder e ajudam o Wrecker e o Rex a fugirem, não tem muito o que comentar dali, mas pelo menos o Hunter consegue um setor. Ele não achou ainda onde é Wayland, que é o nome do planeta, né, do Monte Tantis. Eu acho que próximos episódios, já que a Ômega e o Crosshair fugiram, eu acho que, bom, eles vão acabar se trombando logo menos. O que vocês acharam dos 3 primeiros episódios da terceira e última temporada de The Bad Batch? Vocês curtiram? Vocês não curtiram? Comenta aí embaixo. E comenta também se você achou alguma outra referência, easter egg, alguma ligação com o universo expandido que eu não peguei. Porque eu falei pra caramba aqui, mas não necessariamente eu peguei tudo. Posso ter deixado passar alguma coisa? Comenta aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, vamos trazer mais gente aí pra comentar os episódios junto com a gente. E também não esquece que na sexta-feira, esse vídeo tá saindo na quarta, na sexta-feira, às 7 horas da noite, vem aqui pro canal porque vai ter uma live comentando, batendo um papo com vocês sobre esses 3 episódios e sobre o futuro, tá? A live é bem pra especular também o que vem por aí. Não perde a live e também se inscreve no canal, ó, pra você não perder a live e pra você não perder os outros vídeos, porque, bom, tem muita coisa pra gente comentando aí que os episódios vão trazendo. Vamos falar sobre armas imperiais, sobre o Monte Tantis, vão sair outros vídeos aí incrementando os temas que os episódios foram trazendo, tá? Então se inscreve pra você não perder e não esquece do like, por favor. Se você quiser ajudar esse canal financeiramente falando, você pode se tornar membro aqui no canal, tá? Que por R$5 você me ajuda a manter o canal, vai ter conteúdo pra membros saindo logo menos, a gente já vai comentar sobre isso na própria aba de membros, na aba de comunidade, então se quiser se tornar membro, por favor se torne, ou você pode usar meu link
link aqui embaixo na descrição da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra pelo meu link, aí você compra lá o que você quiser comprar, digita lá bonitinho, compra tudo. Assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal. Não altera em nada o preço das coisas que você compra e de fato ajuda a pagar as contas aqui do canal, olha só. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, vai sair vídeo curto no Instagram e no TikTok e eu sempre comento as coisas lá no Twitter ou no X, né, como você quiser chamar. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, até o próximo vídeo, não esquece de comentar o que você achou desses 3 episódios. Sinceramente, eu achei que foram episódios muito bons, eu entendi lançar os 3 juntos, né, porque eles são um arco ali, Omega e Crosshair fugindo, se conectando e fugindo, enquanto Wrecker e Hunter vão em missões com outros clones e levam os clones pra Pabu ainda. Esqueci de comentar a lindíssima e que provavelmente vai rodar Ilha Pabu, que tá virando ali um refúgio clone que o Império vai deitar ali, provavelmente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, falou. Falou!